Então, vamos começar, né? 19h34. Pessoal, boa noite. Obrigada por vocês estarem aqui. Hoje eu trouxe para esse bate-papo um colega que é endodontista, ele vai se apresentar para a gente conversar sobre alguns pontos, né? A gente tem a tecnologia e vamos usar ao nosso favor, né? E com precisão. Então, Marco Aurélio, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente você ter aceito esse convite para estar aqui batendo esse papo com a gente. E queria que você se apresentasse. Quem é o Dr. Marco Aurélio? E como que você chegou até aqui, o que você faz hoje? Agradeço pelo convite, né? É um prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas tecnologias novas. Meu nome é Marco Aurélio, né? Fiz graduação, especialização, mestrado, doutorado, tudo em Araraquara. E os meus temas na época do mestrado e doutorado foi justamente tomografia. Na época ainda não existia no Conibim, era só helicoidal. Nós estávamos desbravando um caminho novo e nós chegamos hoje. Hoje nós temos a tomografia como um auxiliar muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. E nós vamos navegar nos dois mundos. Então, nós vamos navegar no mundo do endodontista e vamos navegar também no mundo do radiologista. Então, é uma importância a gente ver. Vai ter horas que o endodontista que estiver presente vai falar assim, pô, mas eu já vi isso. Né? Vai ser, às vezes, uma novidade para o radiologista. E tem horas que eu vou falar um pouco para o radiologista, já vi isso, e para o endodontista, não. Então, iniciando, nós vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia a favor da precisão, como solicitar uma tomografia computadorizada. Tenho minha grande amiga que está presente aí, a Alessandra, nós sempre discutimos que é uma certa frustração quando você pede uma tomografia e não vem a tua resposta. E como a gente tem uma tendência natural de culpar sempre quem está do outro lado. Dificilmente a gente faz uma autoanálise. Será que eu errei? Será que eu não dei informação correta? Eu já vi colegas escrever assim, solicitar tomografia de tal região. Porque você não vai pôr o dente. Não, eu quero que o radiologista não seja influenciado pela minha posição. E aí isso acaba atrapalhando no laudo. Então, muitas vezes você espera que o laudo venha esclarecer tua conduta, mas não vem. Ele vem com poucas informações e aí você critica. Eu mandei para o centro de radiologia e o radiologista que analisou aquela imagem não conseguiu me dar o que eu quero, que era o diagnóstico. E é importante nós salientarmos que muitos de nós que trabalhamos como endodontia ainda estamos vinculados a pensamentos do século passado ou do milênio passado, que a radiografia é o fator decisório do nosso diagnóstico. Então, às vezes o aluno chega com uma radiografia, professora, é uma bio ou uma necro? Como se a radiografia me relatasse naquele momento que eu tenho dor, não tenho dor, aquele paciente, ele tem dor à percussão, às vezes ele não tem, dói com quente, dói com frio. Isso são dados que a radiografia não vai mostrar, muito menos a tomografia. Então, são vícios do milênio passado que vêm incutindo mesmo nas faculdades atuais, mesmo na metodologia atual, que a radiografia é o fator decisório para o nosso diagnóstico. Em 2014, a Associação Americana de Endodontia, ela modificou o nosso protocolo diagnóstico, vindo que a radiografia tem muitas limitações, que a tomografia veio comprovar isso, ela caiu em segundo plano. Através do PCR, através de uma boa anamnese, através dos exames clínicos e físicos, nós conseguimos chegar a um diagnóstico sem a radiografia. A radiografia foi levado ao seu devido lugar. É um exame complementar.
É lógico que em alguns momentos nós temos dificuldade em fazer o diagnóstico. Então, a primeira pergunta que você tem que se autofazer para quem vai encaminhar um laudo, eu cheguei a um diagnóstico. Qual que é o meu diagnóstico? Qual que é realmente o que eu chego de conclusão? Isso é um caso de uma periodonte apical assintomática. Então, se eu chego nesse diagnóstico, não vou precisar da tomografia. Se já tem meu plano de tratamento, tenho já consegui analisar, já consegui ver os canais radiculares, tenho o diagnóstico elaborado, a tomografia seria, então, nesse momento, desnecessária. Mas tem algumas situações que a resposta não. Eu preciso de mais informações. Quais informações eu preciso? O que eu preciso para fazer esse diagnóstico? O que me falta? Que aí eu tenho que relatar para quem vai analisar minhas imagens, pelo meu pedido do meu laudo, ou a minha necessidade. Então, quando a gente faz um pedido de um laudo para um radiologista, quando a gente pede a tomografia, nós temos que dar uma maior quantidade de informações que são inerentes para aquele caso clínico. Cada caso vai ter o quê? Uma indicação. Por isso costumamos falar o quê? Que eu gosto de usar o relógio do diagnóstico. O que seria esse relógio do diagnóstico? Seriam etapas necessárias para eu chegar a um diagnóstico. Se eu não concluir esse diagnóstico, a tomografia vai ser de fundamental importância. Então, primeiro, eu quero saber um pouco da história clínica do paciente. O que meu paciente tem? O que aconteceu? Ele sofreu um trauma? Esse tratamento foi realizado há mais de 20 anos? Esse tratamento é um tratamento recente? Parecem informações, às vezes, supérfluas, e não. Se eu pego um dente que foi tratado há mais de 25 anos, olha a radiografia, eu vejo um pequeno espessamento, eu mando para fazer a tomografia, provavelmente aquele espessamento vai se mostrar para uma imagem radiolúcida, sugerindo uma radiolucência apical, um tecido de granulação. E às vezes não é isso. Eu preciso passar informação para o meu radiologista que aquele tratamento é antigo. Então, se ele é antigo, provavelmente é um cimento irritante. Eu não tenho uma radiolucência de origem infecciosa, eu tenho uma radiolucência de origem inflamatória. Então, por isso a história é importante. Então, quando você vai relatar umas coisas que você tem que ver, é a idade. A primeira coisa é ver a idade. Quanto tempo foi? Qual o tempo que está a patologia? Quanto tempo isso ocorreu? Como ocorreu? Essa é uma história. Ela é decisiva? Não, porque o diagnóstico é a fotografia do momento, e não um filme. Aquilo é só para a gente ter uma noção, para a gente ter uns dados importantes. Depois, nós vamos entrar no exame físico, que sim, é o que o endodontista vai avaliar do paciente. Ele vai ver fisicamente o paciente. E quase nunca, em algum pedido de laudo, vem alguma informação do exame físico. Muito raramente. Assim também, quando vem dados semiológicos. Os dados semiológicos, são aquilo que a gente recada do nosso paciente. É a nossa anamnese, a nossa informação que nós vamos tirar do nosso paciente. E aí nós temos que levar um cuidado, que às vezes os pacientes tendem a ser um pouco tendenciosos. E o aspecto radiográfico. Às vezes eu chego na radiografia, olha, eu consigo ver a raiz até o terço médio, dali para frente eu não vejo. Então, quando peço uma tomografia, preciso que tenha um mapeamento da raiz mesovestibular, porque eu não consigo enxergar. Ela pode ter um quarto canal, ela pode ter uma bifurcação, ela pode ter uma calcificação, ela pode ter uma curvatura acentuada para o vestibular ou para a lingual. Então, nesse momento, a tomografia ela passa a ser o quê? Um fator determinante para a escolha do meu sistema. Então, essas informações eu tenho que passar para o
radiologista, na hora de elaborar o laudo, para ele conseguir analisar. Então, quando a gente chega para fazer esse relógio do diagnóstico, a história clínica, como nós falamos, é a parte que os dados semiológicos apresentam ao paciente através de um questionário. O que ele vai falar? O que ele vai contar? Mas a parte mais importante, que eu considero, é na hora que a gente vai falar o exame físico. Ou seja, é onde conseguimos garimpar bastante informações. E dentro desses exames físicos, que nós podemos citar, que são de fundamental importância, percussão. Se o paciente tem uma dor à percussão vertical, provavelmente eu tenho um problema endodôntico. Se eu já tenho um problema horizontal, posso ter tanto endodôntico, como eu posso ter o que é um problema periodontal. Professor, mas isso na tomografia eu não vou ver? Eu vou ver que eu tenho, às vezes, uma perda óssea. Mas se eu não tenho essa informação, se eu tenho informação que é uma percussão horizontal, eu já começo a suspeitar que aquela perda óssea tem mais a ver com o problema periodontal do que com o problema endodôntico. Palpação. Olha, quando eu passo o dedo na região apical, o paciente sente. O que indica isso? Ali provavelmente eu tenho perda óssea. E se eu tenho a dor, a palpação naquela região, eu tenho prostaglandina. Então, eu já passando essa informação, olha, quando eu faço palpação na região apical, meu paciente tem dor. Na hora que você vai avaliar numa tomografia, eu vejo uma imagem, que a gente chamamos lá em dia de radiolucência, eu já tenho quase certeza, se eu tenho dor à palpação, eu tenho grandes liberações de prostaglandina, então tecido de granulação. Então, dificilmente aquilo lá vai ser um cisto. A tendência maior é ser uma granulação. Olha como uma pequena informação vai te dar o quê? Planos de tratamento completamente diferentes. Mobilidade dental, se o paciente sofreu um trauma. Bolsa. Bolsa é obrigatório para o endodontista fazer. Porque se eu tiver uma trinca ou uma fratura já há algum tempo, e tenho uma suspeita, não vejo radiograficamente, provavelmente eu já vou ter uma bolsa periodontal. Então, se eu caminho, o radiologista, olha, no dente 35, eu tenho uma bolsa periodontal na mesial, e na hora que ele vai fazer a tomografia, ele vê uma linha compatível com uma linha de fratura em 2 ou 3 planos, e já tem a bolsa, ou seja, ele pode quase já afirmar que, olha, você favorece isso, favorece essa informação ao nosso radiologista. Ele vai dar informações. Pois não. Deixa eu perguntar, aproveitando esse ponto que você está pegando, a gente recebe muito suspeita de fratura ou de trinca sem informação nenhuma. E a primeira coisa que a gente sempre fala, olha o periodonto, você tem trinca, fratura, o periodonto é o primeiro a se manifestar. Quais são os sintomas? Porque isso a gente sempre comenta entre a gente. Vamos lá, se não tem resposta periodontal, pode até ser que esteja mais num processo muito inicial. O que nós temos de resposta em termos de tempo? Então, aí nós temos um grande problema. Porque é o seguinte, nós temos que diferenciar trinca de fratura, primeira coisa. Então, é um campo, assim, é um limbo, na realidade, né? A gente não tem uma classificação padronizada para todos. Por que eu estou falando isso? Se eu pego uma instrumentação com um sistema reciproque, para quem não é endodontista, é uma lima que tem alta eficiência de corte, porém ela tem uma conicidade muito grande. Ela provoca trincas. Mas as trincas, elas não chegam a provocar fraturas, tanto que é considerada como microcracks. Eu não vou ter perda óssea, mas eu vou ter sensibilidade. Principalmente a percussão vertical. Então, é um sistema que ele desgasta num ritmo tão rápido e tão cônico de uma vez só, que ele, não é só o reciproque, vários sistemas causam isso, mas causa um microcrack. Um microcrack, o paciente vai ter sintomatologia dolorosa,
vai ter sensibilidade à percussão vertical, mas não vai ter problemas de bolsa periodontal e não vai ter ainda mobilidade ou alguma coisa do gênero. Já quando eu tenho uma fratura, mesmo no estágio iniciais, ele vai ter tanto dor a percussão vertical como horizontal, porque eu já comprometi, de certa forma, o ligamento periodontal. A questão de aparecer a bolsa vai ser uma questão puramente de tempo. Se o paciente chega para vocês, fala assim, olha, eu não vejo nada radiograficamente, mas o paciente tem incômodo tanto na percussão horizontal e vertical, eu já começo a suspeitar de uma fratura no estágio inicial. Se na tomografia aparecer, então eu tenho uma fratura. Deu para entender a diferença quando a gente trabalha entre trinca e fratura? Trinca, geralmente, ela não promove ao primeiro passo o rompimento de todo o tecido. E a tendência da trinca, ao longo dos anos, é que o próprio cemento faça o quê? Uma cauterização, ele se restabelece. Temos alguns tipos de fraturas transversais que quando você faz a condução adequada, a formação de cemento e o dente volta a ser uma unidade como um todo. É raro, mas isso acontece. Deu para entender ou ficou vago? Não, deu para entender. A gente sempre fala, são dois pontos, é isso, e você quer ver outro ponto, que também a gente discute muito, que às vezes a gente vê uma linha que a gente fala, é uma linha hipodensa, que ela vai do canal até o ligamento periodontal. E a gente sempre fala, procura o traço, traço, ponto. Traço, traço, ponto, a gente já se remete ao canal lateral, que a gente hoje vê muitos dos canais na tomografia. E comenta o seguinte, nenhum dente, ele primeiro vai trincar em linha reta, horizontal, porque se a gente imaginar a questão da força, né, remetendo à física, difícil ele fraturar em linha reta, certo? E só na metade do canal até o ligamento periodontal, né? Que aí, no caso, a maioria das vezes a gente vê, ela é oblíqua, né? E não nesse caso. Vamos dizer assim, o dente vai fraturar de toda forma, mas não em linha reta. Sim. Isso não tem como. Igual quando você olha um aspecto não tomográfico, um aspecto radiográfico, a pessoa vê uma linha. Tá lá o incisivo central, sofreu um trauma, vê uma linha certinha. Aí chega para mim, professor, esse dente está fraturado. Não, por que está fraturado? Olha a linha de fratura. Não. Para você ter uma linha de fratura, somente só, né? Eu tenho uma fratura completamente na horizontal e o raio-x passar perfeitamente na horizontal. Aí você vai ter a linha. É impossível. Geralmente, quando você tem uma fratura transversal, você tem um disco, uma área, como se fosse uma área de absorção. Então, são imagens completamente diferentes. E eu costumo falar, quando você vai analisar a tomografia, se eu tenho um canal lateral, um canal acessório, pela advento das qualidades da imagem, ele vai aparecer em um ou dois cortes, depois desaparece. Somente se estiver usando o corte axial, um ou dois, e vai desaparecer completamente. Ou seja, está o quê? Extremamente confinado. Já quando você tem já uma fratura, ele vai aparecer em vários cortes. Uma sequência, tanto no corte axial coronal ou sagital e coronal, não importa. Ele tem que aparecer em dois cortes diferentes. E em várias posições. Ou seja, eu vou caminhando, ele tem que ter uma extensão. Toda fratura tem uma extensão. Seja mínimo ou máximo, mas tem uma extensão. E a gente vê muito isso quando tem dentes com pinos intrarradiculares, principalmente pinos metálicos, a gente vê muita fratura longitudinal, mas aí, geralmente, nesses casos, sempre nós vamos ter o quê? Ou o pino começa a soltar demasiadamente, ou senão já começa a ter um problema periodontal. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Eu estou aqui monitorando. Não, pode perguntar, gente, qualquer hora, tá? E os testes de sensibilidade. É importantíssimo isso. Às vezes, isso aconteceu com um caso clínico que eu publiquei já faz um tempinho.
O aluno me mandou uma radiolucência, né? Envolvendo o dente 36 e 37, grande diâmetro. Eu disse, professor, ele pediu a tomografia e veio como se fosse um... É que eu não acostumei com o termo que vocês usam. A gente usa radiolucência, vocês usam radiolúcida, né? Não, a gente na tomografia usa hipodensa. Hipodensa, tá. Então, veio escrito uma área hipodensa, e ele disse, mandei fazer a tomografia, não ficou nada. Mas vem cá, você mandou informação adequada para quem fez? Esse dente tem teste de sensibilidade? Você fez? Não, tem imagem radiográfica, tem imagem de radiolucência, para que eu vou fazer teste de sensibilidade? Você não, você tem que fazer para o teste, vai lá e faz. O professor vai dar negativo. Não, foi fazer o teste de sensibilidade, deu positivo. Então, saiu de uma imagem, uma característica de uma suspeita de uma radiolucência, de um tecido de granulação ou mesmo cisto. Não, ali já passava com algo mais grave, porque não era de origem endodôntica. Depois foi diagnosticado com osteosarcoma. Então, é uma informação fundamental. Eu tenho essa imagem aqui, eu fiz o teste de sensibilidade, o dente 36, 37, 38 deram positivos. Quem vai receber essa informação, por isso o laudo tem... O laudo não. Quando a gente faz o pedido, temos que detalhar essas informações, são importantíssimas. Faz uma diferença absurda. O radiologista, quando está analisando lá, quanto mais informações ele tiver, junto com a radiografia, com a tomografia, ele vai ter melhores resultados. Olha, uma questão simples, teste de sensibilidade. Aplicar o gelo. Ele aplicou o gelo, deu positivo, opa, não é de origem endodôntica. Então a coisa já abre para outra região, para outro setor diagnóstico, e temos que lembrar que trabalhos recentes, 5% das imagens hipodensas na mandíbula, que não são de origem endodônticas, ou seja, não tem nada, o dente está com mobilidade pulpar, são neoplasias. A gente fala tanto em tratamento de neoplasias, e às vezes eu falo muito para os meus alunos, falo muito que o endodontista é um dos responsáveis. Se eu tenho teste positivo, tenho imagem hipodensa, tem que ser analisado, tem que ser avaliado. Para fazer o quê? Uma biópsia na região, fazer uma avaliação mais detalhada. São 5%. É pouco? Não sei. Para o paciente que tem, é 100%. É 100%, é isso que eu ia falar, com É certeza. 100%. O paciente que tem é 100%. Então, nós estamos falando em alta eficiência. E nós estamos desperdiçando essa alta eficiência. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. Nós temos que passar essas informações. Né? O anamnese tem que ser feito com o paciente, repetir as perguntas de formas diferentes, perguntar se o paciente está entendendo o que você está falando. A gente tem um vício muito grande e nós acreditamos que todos são dentistas, e não são, os pacientes. Uhum. Né? Isso é importantíssimo. Nós temos que falar uma linguagem de tal forma que o nosso cliente entenda. Lembre-se, nós podemos trabalhar com todos os níveis. Tem pacientes, mesmo instruídos, que ficam na dúvida. Então, nós temos que ser o quê? Criteriosos. E lembrando que uma imagem radiográfica é um exame complementar. E hoje, eu costumo falar de um termo da aviação, que hoje nós estamos criando uma geração de profissionais Children of Magenta. Esse termo Children of Magenta é um termo que é usado na aviação, onde tem muita automação. Damos um exemplo clássico disso. Aquele avião da Air France que caiu, saindo do Rio de Janeiro para Paris, que caiu no mar, que ele perdeu as indicações. O que aconteceu? O piloto, ele é um Children of Magenta, ou seja, só confiava na tecnologia,
quando ele perdeu a referência eletrônica que desconectou o piloto automático, qualquer piloto raiz sabia que as duas coisas que você não poderia fazer no avião era mudar o ângulo de ataque, ou seja, a inclinação do avião, e na velocidade. E ele fez justamente essas duas coisas. Matou 240 pessoas. A tomografia, ela veio para solucionar aqueles casos de alta complexibilidade. Teve um caso recente aí que a pessoa estava na dúvida se estava aberto ou fechado. Para que fazer uma tomografia numa criança? Só para ver o ápice? Então, nós temos que ter esse cuidado. Né? E aspectos radiográficos, nós temos vários. E mesmo assim, não chegamos no diagnóstico. Se eu tenho tudo isso daí e não chego no diagnóstico, é o momento de solicitar minha tomografia. E aí que vem a nossa armadilha. Vou solicitar a minha salvação. Vou pedir uma tomografia computadorizada e terei a minha resposta. É essa a impressão que nós temos. E vou ter minha resposta? Depende. Depende da sua interação com quem vai analisar ou aonde vai ser feito o exame. Então, são os dados importantes. Normalmente, a solicitação padrão é essa: o nome do paciente, a região a ser estudada, a suspeito de fratura. O cara nem sondagem periodontal ele fez. Como ele vai falar para mim que é uma suspeita de fratura? Não tirou radiografia, não fez teste de sensibilidade, não fez teste de percussão, não fez teste de palpação, teste horizontal e vertical, não mexe com sonda. Se vocês fazerem uma pergunta para os seus colegas endodontistas, pergunta quem tem uma sonda periodontal no kit de endodontia. Vão ficar alarmados. Essa é a solicitação de hoje. É o que vocês recebem. Ô, Marcos, uma coisa, seguindo nessa linha, a gente recebe muito hoje uma solicitação que vem assim: tomografia de maxila, aí já pede a maxila inteira, e avaliação endodôntica do dente 16. A gente já pega os cabelos e já faz assim: ai, minha Nossa Senhora! Você já pega uma maxila inteira, ou seja, você já aumentou o campo de visão e quer que você dê detalhe de uma região de um dente específico. Não faz sentido. E quando você conversa, o dentista, não, pede a tomo porque eu quero que avalie já todos os dentes. Eu falei assim, opa, perdeu totalmente a função, né? Isso é outro ponto também da solicitação. Né? Eu tenho uma paciente que ela é muito boa, ela é muito educada, a gente não acha a dor dela. Pensa no dente que dói de qualquer forma. Tudo que eu já fiz, ablação endodôntica, tudo que é de tecnologia eu já fiz e tem dor. Aí ela tinha que fazer um estudo para implante, né? Aí o implante disse, vou pedir uma tomografia para falar, vai ter fratura nesse dente. Não tem indicativo. Porque eu tinha feito sondagem normal, só a dor que a gente não acha dor em lugar nenhum. Né? Aí ele pediu a avaliação para um implante no dente 26, mas para avaliar o dente 13, dente 26, né? Que era para colocar o implante do dente 23 até o dente 27. No laudo veio as medidas que eram necessárias para implantes, e o resto está dentro do quadro de normalidade. Mas está dentro do quadro de normalidade, porque não tem bolsa, só tem uma dor que ela é inexplicável. Eu olho na radiografia, eu vejo a formação de lâmina dura. Na tomografia, você vê a lâmina dura perfeita, contornando o dente. Não tem índice de trinca, não tem nada. E ela tem dor. Aí qual a suspeita? Tensão, apertamento. Então, nós estamos fazendo agora uma placa para relaxar, para ver se a gente consegue. Mas é um quadro de normalidade. E é isso que as pessoas estão querendo fazer. Se você sentir um canal, por exemplo, você vai saber se tem ou não tem. Tem gente que fala assim, vou pedir tomografia para o quarto canal.
Beleza. Tá? Só para ver o quarto canal? Aham. Certo. O quarto canal, se você utilizar o ultrassom, você vai ter uma eficiência de limpeza. Em torno de 70% dos quartos canais voltam para o canal mesovestibular. Então, se você instrumentou, obturou o canal mesovestibular, provavelmente você isola esse quarto canal. Geralmente tem uma ação diminuta. Ele tem uma calcificação na parte cervical. Aí o cara assim, ele sente dor, foi o quarto canal. Aí você vai fazer a tomografia, tem um desvio de preparo. Ou se não, não tem desvio, mas usa um cimento à base de óxido de genol, o cimento do milênio do século passado, irritante. Vai provocador para o paciente? Vai, o cimento provoca dor. Tem pessoas que têm sensibilidade. Ah, é culpa do radiologista que não soube avaliar. Não. Não. Você falou, olha, eu obturei sem informação. E isso que é. Então, o que eu vejo, grande maioria das falhas, vamos dizer assim, ou dos laudos que não satisfazem os endodontistas, porque falta informação. Então, qual a informação que eu tenho que levar? Quais são as informações? E lembrando uma coisa, o radiologista dificilmente vai conversar com o paciente. São raras vezes. Ele não examina, não é função dele examinar. Ô, E aí, Marcos, se tem pouco... Oi. Deixa eu aproveitar que a Lisiane levantou a mão para uma pergunta, pode ser pertinente a isso antes de você prosseguir. Lisiane. Ok. Boa noite, tudo bom, professor? Professor, só um questionamento que eu tenho sempre assim, ó, às vezes chega para a gente tomografia, o paciente fez há 30 dias um tratamento de canal, segue com dor, 30 dias, 60 dias. Essa questão do tempo, né, para a gente até conversar isso com o endodontista, explicar, olha, é recente, porque às vezes a gente vai ver uma lesão ainda, né, vai ver o canal tratado, às vezes bem obturado, e o paciente relata dor. Então, esse limite, assim, como a gente saber até quando tem um prazo para a gente saber que o patrão ali pode ser, tá contaminado, porque eu estou vendo a lesão, eu estou vendo, mas eu sei que foi feito há pouco tempo, sei que não houve um processo de cicatrização. Esse questionamento que o senhor falou, eu nem conhecia esse sistema que o senhor falou aí de endodontia, que gera essas microtrincas e sensibilidades, né? Às vezes é um dado para mim. E isso é um dado para vocês, mas isso tem que ser responsabilidade do endodontista. O endodontista sim, sim, a gente não vai saber, mas até ao conversar com o endodontista, explicando isso, ou falando qual o sistema, não sei se eu posso questionar o endodontista qual o sistema. Pode, ó, duas perguntas eu acho que têm que ser feitas, tá? Quando você está nessa situação, por favor, qual o sistema de instrumentação que você utilizou, tá? Né? Porque aí eu posso depois até fazer um ranking, uma pequena apostilinha para você e te falar, ó, qual que pode gerar microtraques e quais que não, pra vocês terem uma referência, tá? Que isso pode provocar dor. E o mais importante nessa situação, qual cimento você utilizou? Você tocou num ponto que, para nós, endodontistas, é de fundamental importância. Você falou assim, o canal está bem obturado. O que é um canal bem obturado? A gente imagina a gente imagina que ele está bem radiopaco, lindo, maravilhoso, certo? E para nós hoje, os melhores cimentos ele tem menos radiopacidade para mim ver se tem falhas. Então, quando eu pego uma imagem com um dente extremamente radiopaco, tá, no canal, isso me dá uma pista que ele está usando um cimento irritante. Um fio canal, a base de óxido de genol, são cimentos mais baratos, inclusive. Já quando você pega um cimento tipo um Salapex, ou um cimento biocerâmico, um cimento como o H+, ele não tem uma radiopacidade tão viva, justamente para ele mostrar a minha falha de obturação. E quando eu tirar a radiografia, se eu tirar uma radiografia digital, eu vejo as bolinhas de ar, entendeu? Então, quanto mais radiopaco for um material obturador,
maior a probabilidade de ser um cimento irritante. E aí que acontece? Essa irritabilidade, ela fica, às vezes, por 30, 60 dias, que aí depois entra num quadro de cronificação, mas o paciente vai ter processo inflamatório crônico o resto da vida dele, e aí vai comprometer a qualidade de vida do paciente, porque esse processo inflamatório pode desencadear arteriosclerose, e hoje vários estudos mostram que processos inflamatórios crônicos podem gerar arteriosclerose, e ele pode ter dor espontânea e intermitente. O paciente fala assim, ó, eu fiz do canal, de vez em quando ele dói. Passa 6 meses e vai. Você vai lá, tem uma imagem radiopaca. Você vai levar para tomografia, você vai ver um aumento do espaço, porque tem processo inflamatório, todo cimento irritante vai deixar. Então, quando eu tenho um prazo até 60 dias de sensibilidade, tá, é considerado do fator do cimento ser irritante. Agora, se passou de 60 dias, alguma coisa de errado está. Deu para responder? Deu para sim, claro? Sim. É porque eu estou só na minha tela aqui, eu não estou saindo na minha tela aqui, que foi difícil a gente colocar. Não, tranquilo, sim. Não, porque a gente fica, às vezes, se questionando que a gente não está enxergando a tomografia, né? É uma questão de chicote na mão, né? De radiologista ficar. Mas tem que achar. Se estão pedindo é porque tem alguma coisa. O que eu não estou vendo, né? E agora o senhor falando me deu a sensação de que tem mais coisas. Tem uma questão clínica super importante que muitas vezes não vão, né? A gente não vai conseguir responder. Isso, você está se penalizando. Isso entra... Só um minutinho. Você está se penalizando por uma falta de informação. Se o cara te manda para você, ó, eu bilturei com cimento a base de óxido 5-genol, e você sabe que é um cimento irritante, sim. Pronto. A dor não é por causa de origem infecciosa. Sim. Sim, e por origem inflamatória. Inflamatória, no processo, uma resposta inflamatória pela agressão que recebeu, né? E isso vai permanecer para o resto da vida do paciente. Entendi. Por exemplo, os cimentos à base de... Só para dar um exemplo. Cimentos à base de óxido de zinco e genol, hoje o público maior na odontologia é feminino. Tá? Tem pouco mais mulheres e menos homens. Tá? As mulheres estão dominando o mercado. O cimento, para você diminuir a irritabilidade dele, eu tenho que incorporar bastante pó. E para isso eu preciso fazer muita força. Então, quando um dentista vai usar esse cimento, se for do sexo feminino, uma mulher, ela tem que ficar em pé para jogar o peso do corpo dela em cima do cimento para tornar ele menos irritante. Pergunta quem faz isso. Tá? Então ele espatula como se estivesse mexendo uma papinha de neném. Tá? Não estou criticando, não, porque isso, quem tinha que ser cobrado é a universidade, e a universidade não cobra. Não cobra. E aí ele pega, o cimento fica cheio de eugenol. Pronto, tá o coquetel perfeito, você tem um processo inflamatório e dor constante. E aí ela manda informação e não te manda de informação que te mandou isso. Não. E aí? Quem é a culpa? Que bom ouvir isso, professor. Conhecimento não ocupa espaço, né? É bom a gente ouvir isso, dar uma... Usando o exemplo dela, entra a história quando você faz a instrumentação e você vê que um canal ele está tratado lá 2, 3 milímetros aquém, e você vê um aumento, você vê a foramina ali bem aquele espaço ampliado e vê o aumento do espaço periodontal apical, o paciente reclamando da mesma sintomatologia dela, depois de 1, 2, 3 meses que fez o canal, segue a mesma linha de raciocínio? Segue, porque hoje nós temos, hoje, por exemplo, meus alunos usam localizadores, tá? O localizador é infinitamente mais preciso que a radiografia. E aí entra o nosso vício. Em termos de odontometria, de medir o tamanho do dente, o localizador top de linha, não vou falar em um top de linha, um de bom custo-benefício, tá? No caso aí, um Homeopaths. Eu tenho uma eficiência de 99%. A radiografia periapical, pode ser digital, o que for, eu tenho uma eficiência de 70%. Adivinha quem o endodontista vai confiar? Na radiografia. E ela está te enganando. E ela promove mais erro do que o localizador. E isso acontece também com a tomografia.
cara chega lá, faz uma instrumentação aquém, e aí nós temos até um protocolo para usar o localizador, para aumentar a sua eficiência, tem algumas regrinhas importantes, são simples, mas são importantes. Então, hoje, nós temos muita tecnologia para isso, para resolver a situação. Porém, a biologia não é aplicada, e aí começam a surgir nossos problemas. O cara quer só fazer a instrumentação, acha que fez instrumentação, acabou o tratamento de canal. Não, a obturação é de suma importância. Tem trabalhos comprovando que quando você tem um processo inflamatório, você reduz a expectativa de vida do teu paciente. Se eu deixo bactéria dentro do meu canal radicular, o paciente pode ter AVC isquêmico, pode ter quadro de demência, problemas conectivos semelhantes a mal de Alzheimer. Se tratar de mal de Alzheimer é um problema endodôntico. Então, essa é a nossa responsabilidade. Por isso, a interação. Houve um problema que está ocorrendo muito, são as segmentações da odontologia, cada um no seu setor. E a gente precisa conversar. Eu falo muito isso com a dentística, porque a gente faz instrumentações minimamente invasivas e depois o pobre coitado que vai fazer a restauração não consegue nem achar o canal para fazer a colocação de um pino de fibra de vidro. Espera aí, não, eu tenho que facilitar a vida de quem vai continuar. O sucesso do odôntico é quando o paciente está bem. A gente não trata o canal, a gente tem que tratar o paciente. E o diagnóstico é importante. Importantíssimo isso. Então, a interação é necessária. E a gente tem que lembrar que quando a gente encaminha para a tomografia, você tem que passar o maior número possível de informação para o radiologista. Agora, se o radiologista não quiser aceitar as informações, aí é a opção de trocar de radiologista, de procurar de centro. Mas nós temos que ter essa interação. Nós precisamos conversar mais entre nós. Né? Como que eu fiz disponível. Como eu fiz a minha tese de mestrado, apanhei muito em relação à tomografia, então eu caminhei nos dois mundos. Então, eu consegui pegar a parte biológica e trazer para a tomografia. Putz, a tomografia abre. Agora tem gente que está usando a tomografia como artifício para resolver um tratamento endodôntico de um planejamento que tem que ser feito por ele. A responsabilidade de vocês é entregar o quê? O diagnóstico mais preciso possível. E vocês precisam de informação para isso. Né? Então, como eu falo assim, como solicitar, quais informações que eu acho que seriam fundamentais? Primeiro, a básica, né? Que aí está aí o nome, região, a suspeita. Olha, eu não tenho suspeita, eu não sei o que está acontecendo. Importância também o tempo de manifestação da doença. A doença vem intermitente. Opa, se vem intermitente, nós temos que avaliar. Qual é o tempo? Para vocês, radiologistas, põe assim, quanto mais tempo tem aquele tratamento endodôntico, maior a probabilidade de nascimento irritante. Então, aí você vê você me perguntou, eu vejo uma radiolucência no tratamento de 20 anos, é um processo de infecção. Não, às vezes é um processo de inflamação. Eu tenho um caso clínico de um paciente que eu tenho a história clínica dele, que ele era de um outro colega, muito amigo, e ele só usava cimento irritante. Aí ele ficou doente, eu disse, Marcos, você faz o canal para mim do meu paciente? Faço. E aí deu um pequeno, estava com uma dilaceração na raiz mesovestibular, nós não estávamos tendo acesso, vamos fazer a tomografia para saber o que está acontecendo, mas a fins mais anatômicos. Mas todos os dentes tratados endodonticamente tinham radiolucência. Radiograficamente você não via, mas na tomografia você via. Aí a primeira visão, o que é? Você tem infecção em todos os dentes? Não, você tem uma inflamação em todos os dentes. A tomografia é muito sensível. Então, se eu tenho um tratamento de longo tempo, é bem provável que eu tenha cimento irritante, e esse cimento irritante esteja causando um processo de uma hipodensidade, mas não para o processo infeccioso, mas sim para o processo inflamatório. E, às vezes, é assintomático, completamente. Se for o paciente, você sente alguma coisa? Não sinto nada.
Ele, às vezes, pode até reclamar quando faz algum exercício físico, ele sente um pouco mais, alguma coisa diferente. Mas, fora isso, nada. Então, o tempo é importante. Vocês terem uma noção de que material que está ali dentro. Porque esse cimento, até hoje, é utilizado. E muito utilizado porque as fábricas produzem. Ele é barato. Então, os convênios, quase todo mundo usa. Aí o problema é porque ele é barato. Você vai pegar um Endofil, custa R$27. Você vai pegar um Salapex 200, um H Plus 300 e pouco. Aí eu pergunto para o meu aluno assim, você vai usar um cimento de 26 e comprometer a expectativa de vida do seu paciente? Você gostaria de fazer isso com seu pai, com sua mãe? A gente envelhece. E o nosso sistema imunológico falha. Então, nós temos que ter essa responsabilidade. Então, tempo de tratamento é muito importante. Tempo de manifestação da doença, isso também é uma boa dica. Às vezes o paciente fala assim, faz uns 2, 3 anos eu sinto uma dorzinha, desaparece, volta, desaparece. É trinca? Não. A fratura? Dificilmente. É o cimento? Pode ser. Tá? Eu estou tentando trazer vocês para os dois mundos. Porque a endodontia, ela trabalha com dor. Então, nós temos que estar atento a essa informação. Né? Outro dado importante, esse dente dói como? Pergunta para o paciente, como esse dente dói? Doutor, se eu morder, me incomoda. Opa! E quando você aperta lateralmente? Não. Aí eu tenho que já me direcionar. Pode ser que eu tenha uma lesão na furca, uma lesão de furca. A gente brinca muito isso, lesão na furca ou lesão de furca. É totalmente diferente. Lesão de furca eu tenho que ter bolsa. Aí entra a minha sondagem periodontal. E lesão na furca, eu não tenho bolsa. É de origem endodôntica. Os tratamentos são completamente diferentes, os diagnósticos também são diferentes. Mas para vocês que vocês não têm essa informação, e aí? Como vocês vão classificar? Tem uma imagem de hipodência. O cara vai falar assim, eu mandei o cara fazer tomografia e falar que tem uma imagem de hipodência. Isso eu estou vendo. Mas ele não fez um teste de uma sondagem de bolsa. Teste de sensibilidade. Tem mais uma pergunta aqui, hein? Pois não. Lisiane. Eu já fiz a minha pergunta. É que eu apaguei e acho que entrou de novo, então, aqui. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. A turma está muito quietinha. Teste de sensibilidade é importante. Às vezes o cara manda para vocês com uma imagem hipodensa, mas não fala se ali o teste foi positivo ou foi negativo. Nós podemos ter desde um granuloma cisto até um osteosarcoma. Aí o paciente morre, ou depois você descobre um estágio avançado. Tá vendo? São dados simples. Muito simples, mas extremamente importante. Se você errar o diagnóstico, você errou o tratamento inteiro. E dependendo do quando você errou, né, ou não executou adequadamente o tratamento, você vai comprometer o que é a qualidade de vida do seu paciente. E olha, a medicina está descobrindo cada vez mais processos, né, de inter-relações endodônticas com doenças sistêmicas. Já está comprovado endocardite, já está provocado AVC isquêmico, está provocado quadro de problemas conectivos, já está provado problemas de pâncreas, de infertilidade feminina. E a turma continua brincando. Então, as informações são importantes passar. Esse dente dói para percussão horizontal vertical. Se não dói, não cita. Então, automaticamente, o radiologista já sabe, aquilo lá não tem dor. Palpação. Palpação, sim. Né? Às vezes o paciente tem uma dor, faça a palpação na região de molar, onde está a radiolucência, dói. Então, indique que eu tenho ali uma concentração maior de prostaglandina. Quem libera mais prostaglandina? Tecido de granulação ou cisto? Granulação. Então, me ajuda, ele dá pistas, ele me direciona, de certa forma,
para os respectivos diagnósticos. Eu já começo a ver um mundo com um pouquinho diferente. É um dado simples. Isso tem que ser importante. Ele tem que estar dentro da nossa área. Para as duas. Essa é a nossa grande importância. Ou seja... Um minutinho, Marcos. Não, antes que você volte, tem uma pergunta, Alessandra. Pois não. Oi, Marco. Tudo bom? Tudo. A gente te ouve falar e fala assim, como que todos os dentistas não estão te escutando, né? Para mandar essas informações para a gente. Mas um ponto importante que eu gostaria de salientar, até porque você tocou no assunto, é em relação ao osteosarcoma. Né? O ponto mais importante é que o osteosarcoma, ele dói desde o início. Então, ele pode ir para o consultório com a dor sem saber que se trata de um osteosarcoma. E aí é o ponto grave, né? A evolução de um osteosarcoma detectado, ela é muito rápida, e a metástase é muito rápida, e pulmonar ou à distância, né? E isso faz toda a diferença de um profissional que enxerga o que pode acontecer do ponto de vista sistêmico. Né? E assim, muita gente fala, não, doença neoplásica, maligna, não dói, né? Tem aquele conceito, né? Não dói. Mas o osteosarcoma, sim, dói desde o início, porque ele é em tecido ósseo extremamente irrigado na região. Né? Sim, então... e aí você vai fazer, e geralmente tem imagem radiolúcida, você vai fazer o teste o cara nem se preocupa em fazer teste de acessibilidade. Olha, como ele desenvolve, ele não afeta a vitalidade pulpar do dente na região. Então, esse caso ele envolvia o ápice do dente, tudo indicava que era um cisto. Aí nós perguntamos, fez teste de acessibilidade? Não. Por que algum não? Professor, tem a imagem radiolúcida, faz o teste. Aí, quando fez o teste, deu o teste positivo. Só pode encaminhar. E isso é bem provável que seja osteosarcoma. E era. Então, e muitas das vezes, o pessoal fica naquela, não, é o dente, e deixa para um segundo momento a verificação de um osteosarcoma. Ah, não, isso é raro. Não está sendo mais tão raro assim. E osteosarcoma acontece em jovens também. Sim. Então, assim, às vezes a gente fala assim, não, vamos pensar no mais óbvio, né? Como sempre, a gente tem que pensar no mais óbvio primeiro. Mas antes do mais óbvio, a gente tem uma neoplasia maligna e que mata em pouco tempo. Né? Outro exemplo que a gente encontra, todo mundo encontra aqui, normalmente, é a questão da displasia. Então, a displasia lá nos dentes anteriores e inferiores, você olha aquele monte de canal tratado dos dentistas, você fala, minha Nossa Senhora, putz, não fez, aí o cara tem uma displasia fase 1 lá e o povo socou tudo canal nos dentes, sem fazer um teste. Então, é isso. Aí, Alessandra, no caso desse, um simples teste com endoteste, que custa R$140 e dura pra caramba, você salva a vida. Fiz teste, deu positivo. Peraí, já vou encaminhar para tomografia. Teste positivo, que às vezes o endodontista não tem a noção do que vai acontecer. Teste positivo, você vai fazer a imagem, caímos 5%. Alerta nos 5%. Justo. Tá? A minha esposa teve câncer de mama e o médico falou assim, estaticamente salva. Mas lembre-se, né? Para aquela pessoa, a estatística é de 3%, mas para ela é 100%. Então, uma outra coisa que eu queria... Opa, desculpa. Pois não. Uma outra coisa que eu queria que você falasse aí é aquela diferença que o pessoal fala do teste de vitalidade pulpar e o teste de sensibilidade pulpar, né? Que o correto hoje é a sensibilidade da polpa, né? Não é se ela está viva ou não, né? Porque a polpa ela não responde ao calor e nem ao frio, mas pode com dor. Né? Então, por isso a gente chama de teste de sensibilidade. E o teste ao frio é o mais seguro, porque se você fazer o teste ao calor e subir 1 grau a polpa, foi a última vez que a polpa doeu. Ela vai necrosar. E o teste ao frio, não, ela aguenta temperaturas bem mais baixas. Então, o termo mais adequado é teste de sensibilidade.
E aí, infelizmente, nós temos vários gases refrigerantes que a turma utiliza que são ineficientes. Então, dentro que está disponível no nosso mercado, que são confiáveis, é o Endofrost e o Endotest. Esses realmente chegam à temperatura necessária para atravessar o esmalte, dentina e estimular a polpa. Se a polpa respondeu, eu tenho um teste de sensibilidade positivo. Não significa que ela já está no processo degenerativo. Ela pode já iniciar o processo degenerativo, mas ainda naquele exato momento eu tenho um teste de sensibilidade positivo, e aí eu estou trabalhando, o mais importante aí, Alessandra, estou trabalhando com dente com um problema inflamatório, não um problema infeccioso. Então, já ajuda bastante nisso. Então, se eu vejo alguma imagem radioluz na região de ápice e teste positivo, aí eu tenho que já partir para um outro campo de pesquisa para orientar melhor o nosso profissional. Então, quanto mais informações para o radiologista, melhor vai ser para elaborar o laudo. Só que às vezes eu falo que às vezes falta aquela, né, interação entre as duas áreas, né? Então, é importante a gente pensar no paciente. Então, eu falo para os nossos alunos, nós não tratamos de canal. Nós tratamos do paciente. Isso tem que ser um mantra. Tem que ser importantíssimo. Certo? Gente, era isso que eu queria dar. Está aí as minhas redes sociais. Nós temos um site nosso lá que a gente publica um pouquinho sobre endo. É sobre endo. Tá? E estou aberto a perguntas agora. Olha, eu vou começar falando uma coisa. Eu já vi pelos comentários aqui que o pessoal, que eles adoraram. A Larissa já falou perfeito quando você falou que podia mandar o material aí para o pessoal, né? Em PDF para o pessoal reforçar. Eu achei excelente. E tenho a dizer que o que mais a gente faz foco, e foi o foco que eu venho dando ao treinamento, é justamente isso, viu, Marcos? Essa interação. Quando a gente fala, Marco Aurélio, que a gente é cúmplice, a radiologia é cúmplice de todo mundo, porque ela trabalha a imagem. Então, se a especialidade manda as informações, porque é ele que conversa com o paciente, que examina o paciente, que elabora mentalmente o que ele acha que o paciente tem, ele coloca isso na solicitação. Por outro lado, a gente, com toda essa história, a gente pode esmiuçar a imagem com aquelas informações e dar realmente um relatório, um laudo muito mais assertivo em cima das dúvidas que ele tem. E a gente sempre fala, o exame, ele é para responder alguma pergunta. Qual pergunta que você quer que esse exame responda? Se você não passa isso, fica difícil. Mas, assim, eu acho que, como eu, acho que todo mundo adorou esse bate-papo e vai ser o primeiro de muitos. Lisiane levantou a mão de novo, por favor. De novo, enchendo aqui um pouquinho. Professor, essa questão que eu achei interessantíssimo dos cimentos, professor, eu vou dar uma olhada também para ver qual é o tipo de cimento, porque agora me interessei por isso, assim, para ter essa informação na cabeça. Mas uma questão da obturação, é a quem, é além, pode passar, não pode passar? Quando eu fiz a minha formação, há 27 anos atrás, na faculdade, tinha que ser a quem, né? Depois passou no limite, depois agora pode ir além. Eu ouvi que estaria retornando, que deveria ser um pouco... como é que a gente está nesse momento? Bom, então vamos lá. Isso é uma questão muito importante. E aí nós vamos... Lembra que eu falei num certo momento na aula que eles estão deixando a parte biológica em segundo plano? Então, vamos lá. Em 1977, o professor de Araçatuba, Roberto Holland, ele falou assim, que o melhor selamento que existe é o selamento biológico. O que é esse selamento biológico? É quando o ápice ele é fechado pela deposição de cemento. Então, a maioria dos endodontistas tem uma visão errônea, que quando ele trata o canal, ele fala que
terminou o tratamento de canal, ele tirou toda a parte viva do dente. Mentira, o cemento ele é uma parte mineralizada e viva. E aí eu costumo falar o seguinte, para responder a pergunta, você vai entender isso. O que o endodontista trata? Ele trata do tecido específico polpa. O que é polpa? Polpa é um tecido conjuntivo aonde tem uma célula exclusiva, odontoblasto. Então, aonde viveu o último odontoblasto, ou vive o último odontoblasto, é o nosso limite. Seria onde acabava o limite do canal dentinário e começava o canal sementário. Tá? Só que aí, nós não tínhamos equipamentos suficientemente sofisticados para fazer essa medida. A gente fazia eu acho que. Com o localizador, não. Com o localizador, quando eu tenho um dente com vitalidade pulpar positiva, eu tenho um dente inflamado, meu ápice está inteiro. Então, quando eu chego a 0,5 no meu localizador, eu estou justamente no limite CDC. Se eu paro minha obturação ali, sabe o que vai acontecer e uso o cimento biológico? 6 meses depois, aquele canal cementário vai estar preenchido por cemento. E aí o que eu ganho? Se eu tiver uma infiltração coronária, ele não vai passar pelo periápice. Ele vai se isolar. Agora, quando eu tenho uma necrose, com uma radiolucência, eu tenho já a perda do canal cementário. Todo dente com radiolucência, eu tenho reabsorção apical. Todos. Então, o que eu faço? Eu também não posso instrumentar a zero no limite. Por quê? Essa reabsorção ela é irregular. E aí eu extravaso o cimento. Então, se eu fico meio milímetro aquém, ou 0,5 no localizador, eu tenho uma estrutura dentinária mais saudável para travar meu cone e meu cimento. O que vai acontecer com aquele meio milímetro de dentina exposta? O organismo reage à dentina exposta. Se eu tenho a formação do uso do cimento biológico, o que vai acontecer? O cimento vai lá e vai remodelar a minha região apical. Ele não vai reabsorver, ele vai depositar cimento. Aí eu tenho um selamento biológico. Esse selamento biológico é a melhor resposta que eu posso ter. Se eu tenho puff, se eu tenho passo além, tá? E eu costumo falar assim, o dia que um aluno for extravasar, por favor, em grande estilo, extravase 3, 4 milímetros de cone. Que o cone vai ficar onde? Vai ficar esse cone? No tecido ósseo, não vai causar dor no meu paciente. Mas meio milímetro, ele vai ficar no ligamento periodontal. Cada vez que o meu paciente morder, tiver movimento de gonfose, ele vai ter dor. Aí vai te mandar a tomografia, o paciente está com dor. Você passou. E você não deu, quando você extravasa, faz o puff, ou fica além, você tira a oportunidade do seu organismo reparar naturalmente o ápice, que é o selamento biológico. Mas o que passa é o cimento. O cone não deve passar. É o que o senhor mas tem gente que passa tudo. Muito. Não, tem gente que passa tudo. Passa tudo. Tá. Ô, Marcos, e nessa linha, se a gente imaginar que ocorreu essa questão do cimento que a gente vem falando, que ele irrita aquela região, se a gente, depois dessa brilhante apresentação aqui, a gente desconfia, então, quantos de nós já estão pensando nisso? Nossa, quantos casos foi exatamente isso que aconteceu? Como que a gente pode, de uma maneira educada, elegante, profissional, colocar isso no nosso relatório? Então, aí fica um pouquinho complexo, né? Primeiro, eu solicitaria para o cirurgião dentista, se acontecesse um caso desse, né? Vem cá, você tem o histórico do tratamento? O que foi feito? Tá? A gente tem que ser transparente. Usei isso. Foi cimento irritante? Olha, a imagem que nós temos aqui é compatível de um processo inflamatório pela irritabilidade do cimento. Pronto, acabou. Mas aí eu preciso saber que cimento que é. Antes. O senhor pode passar uma listinha para nós, os nomes dos irritantes? Vou fazer uma listinha certinha, vou depois mandar para a Elza. Tá? Os que são... Vou jogar assim, por faixa, eu tenho que fazer isso por faixa etária, né? Por época, por exemplo.
até a década de 90, começo de 2000, muita gente utilizava o cimento endometazone. Endometazone libera formaldeído, vai causar dor pós-operatória mesmo, vai causar um processo inflamatório. Tá? E se usa muito. Então, eu vou passar todos os nomes comerciais para vocês terem uma noção. Mas uma dica legal é o seguinte: quanto mais radiopaco for a minha obturação, com certeza é um desses cimentos. E nessa lista, se eu puder incluir também, é outra coisa que eu garanto que todo mundo que trabalha também com laudo fica na ideia, a questão do cimento à base de hidróxido de cálcio, porque às vezes dá até confusão. Nossa, isso é calcificação ou foi usado cimento à base de hidróxido de cálcio? Que também ocorre isso, não? Não entendi. Repete aí, que agora eu perdi o fio da meada. Vocês, pessoal, ajuda aí também. Muitas das vezes. É o Kahlen, né, Elza, que você quer saber? O Kahlen. Além do Kahlen, porque o que acontece? Às vezes utiliza esse material, como no exemplo Kahlen, e a gente vai olhar na radiografia, a gente não sabe, a gente até imagina, putz, houve a calcificação desse canal, né? Ou não. Então, esses materiais, como no caso do Kahlen, quais os outros semelhantes, que eles dão a mesma imagem, que confundem a gente, e a gente, às vezes, coloca, justamente na hora de fazer o laudo, isso, avaliar histórico de utilização de Kahlen ou calcificação do canal, entendeu? Eu já ia ser mais direto, eu já perguntava para o cirurgião dentista que encaminhou, esse dente está com curativo ou está obturado? Se ele falar que está com curativo, porque a densidade é muito próxima. Mas nós temos muitos pacientes que ele estava num dentista, e ele foi para outro dentista, aí já foi para outro dentista, ele não tem o histórico. É diferente, por exemplo, que a gente vê os profissionais hoje, que faz o canal, a hora que ele termina o canal, ele já manda para o e-mail do paciente o que ele usou, o que ele obturou, foi até não sei o que, ainda manda as imagens junto para o paciente guardar. A hora que ele for fazer outro, ou a coroa, ou que ele for fazer restauração, já tem o histórico do tratamento endodôntico no caso. Então, vou te dar uma diquinha, tá? O hidróxido de cálcio, a partir de 60 dias, tá? O Kahlen, ou qualquer um, ele começa a se solubilizar. Então, se o paciente está pulando de, vamos dizer assim, de profissional em profissional, tá? Por isso a história é importante. Eu não mexi, faz mais de 6 meses que aquele dente não mexe, é bem mais provável que eu estou frente a uma calcificação do que o curativo. E outra, a primeira dica que eu olharia a região apical, é onde vai começar a solubilização. Então, depois de 60 dias, qualquer base curativa à base de hidróxido de cálcio, ele vai solubilizar. O único que não solubiliza é com uma pasta chamada LC, mas não se utiliza mais. É utilizada muito no Rio de Janeiro, mas aí ela é radiopaca. Ela fica igual se fosse um material obturador, ela não fica da mesma densidade da dentina. Então, isso aí é facilmente para identificar. Diferenciar. Uhum. Gente, alguém tinha levantado a mão e depois abaixou. Alguém mais para fazer uma pergunta? Eu acho que não. Marco Aurélio, eu quero agradecer demais, eu acho que foi muito bom. Para vocês que seguem, vocês que estão lá na comunidade, aguenta a ansiedade, porque nós ainda vamos fazer mais trabalhos com ele, tá? Vocês vão ver mais ele por aqui. E assim, o que a gente quer é isso. A gente estar conversando e a gente ter mais informações e passar mais informações para a especialidade para nós, porque todo mundo cresce, todo mundo ganha. E principalmente o paciente, né? Que é o foco de todos nós aqui, né? Uhum. Eu queria agradecer demais, está todo mundo colocando que realmente excelente aula. Pessoal, na comunidade vai estar essa aula aqui, a gravação, a gente coloca qualquer coisa, vocês entram em contato
a gente vai deixar guardado sim, viu? Muito obrigado. E agradeço imensamente você, todos vocês estão aqui, e é para esse fim mesmo, a gente só cada vez crescer mais. Gratidão por todos vocês estarem aqui, e você, Marcos, disponibilizar esse horário aqui para a gente. Foi um prazer. Eu vou, depois te mando a aula em PDF para você e você passa para eles. Com certeza, com certeza. Conhecimento tem que girar sempre. Uhum. Gente, então, quero agradecer. Ó, um abraço, espero que tenha contribuído com vocês. E qualquer coisa, pode pedir um help lá, que a gente quiser estar disponível. É algum curso aberto, algo para... aproveitar, eu queria que você deixasse assim, se você dá curso, como que faz para o pessoal entrar em contato, como é que é... Não entendi, desculpa, cortou para mim aqui. Se você tem algum curso, que você dá algum curso, como o pessoal... Eu vi que você tem o Endo Today, não é? Se não me engano. Isso. E eu tenho meu nós site... E nós vamos deixar postado isso lá. Lá tem um blog, e lá, Lisiane, tem muitas informações sobre cimento, sobre as coisas, tem bastante coisa que é da área de endo, mas tem algumas coisas que a gente fala bastante, inclusive, né, tem um caso lá que eu falo justamente por causa do uso excessivo da tomografia, como se fosse resolver a situação, e às vezes um bom diálogo com o paciente resolve. Né? Nós temos que explorar ao máximo. Deu uma abertura para a gente olhar para realmente com um olhar, sair um pouco da parte de radiologia, pensar na clínica também. Achei bem interessante a gente começar até se inteirar mais sobre isso, né? Porque a gente acaba ficando na informação nossa apenas de imagem, né? E a questão do osteosarcoma, que eu estou me sentindo, realmente eu ignorava sobre esse assunto. A ficar mais atento a essas lesões, né? E dar uma lida sobre isso. Lá eu postei, inclusive, um post falando sobre as doenças malignas lá no site, justamente chamando atenção a isso, porque 5% é neoplásica. E, como a gente falou, 5% pode ser pouco? Pode, mas para quem tem é 100%. Sim. Então, a gente tem que estar atento, e às vezes passa batido não. Às vezes eu vejo muito negligenciamento, não no sentido de ser proposital. Às vezes a pessoa está tão focada naquilo que vai... Eu dou um exemplo que aconteceu recentemente. Minha esposa tem câncer de mama, então ela fez a tomografia, fez ressonância magnética antes de fazer o tratamento. Fez o tratamento, tirou tudo, né? Depois de um ano, foi fazer de novo a ressonância, né? E imagina se eu ia esperar o laudo do médico. Imagina, eu já entrei lá para ver o negócio e fui ver o que estava, né? Para saber se estava, porque quando eu fiz a minha tese de mestrado, foi com a parte médica, então eu aprendi a mexer com ressonância, aprendi a mexer com tomografia, inclusive o chefe do setor lá é padrinho meu de casamento, então eu deslumbrei uma outra área além da minha, e aí eu sou curioso, o laudo era de outra pessoa. Tá? O laudo era de outra pessoa. Por quê? Porque eu sabia que ela tinha 2 clipes onde tinha feito, que ela tinha tirado a vesícula, e não constava. Constava que tinha cálculo de vesícula. Na hora eu já liguei. Tá? Houve o quê? A pessoa estava tão bitolada fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, e ela colou o laudo de uma pessoa com outro. Tá? Isso, porque ela está fazendo tratamento neoplásico. Igual, imagina isso, quantas vezes ocorre. Cadê a nossa responsabilidade? Aí deu rolo. Porque na hora que eu vi, a primeira coisa que eu liguei para esse que é meu padrinho, assim, Renato, pelo amor de Deus, me socorre aí, porque não está batendo. Não está batendo. E aí eu estou com medo, vai que tem alguma outra coisa. Aí ele estava nos Estados Unidos, ele acessou o áudio lá, ele olhou assim, não, Marco, está normal, mas amanhã você já liga na Unimed para ver. Ligou na Unimed, você vê o BO que deu por causa disso. Com toda razão, né? Não, e pode passar pela gente, assim, uma coisa que eu sempre penso, assim, as lesões, a gente está acostumado a fazer diagnóstico. Toda lesão está grande, mas toda lesão grande, ela começou de um tamanho pequeno, de um diagnóstico precoce.
E quantas passam para a gente ter esse olhar, né? A gente enxergar uma lesão de um início, assim. Então, acho bem... Realmente, eu vou dizer que eu não sabia essa questão do osteosarcoma, uma lesão pequena, a questão que a Alessandra falou de sensibilidade, coisa bem... Vou até tentar estudar. Dentro da parte endodôntica, a gente fala o seguinte, quanto maior a radiolucência, maior o tempo de infecção. Isso é importante. Tá? Então, se eu tenho uma radiolucência de 2 centímetros, é 2 anos, 2 anos e meio de infecção. Então, está comprometido o sistema imunológico do paciente. Eu já posso ter calcificação de biofilme apical na região apical, então ele não vai responder satisfatoriamente ao tratamento convencional. Então, o tamanho de uma radiolucência me indica, né, no caso de endo mesmo, me indica tempo. Então, quanto maior for essa radiolucência, maior vai ser o tempo de infecção. Então, aí pode ter um comprometimento mais generalizado na região. Por isso é importante a gente ver com outros olhos. Estou vendo o paciente, isso aí, pelo tamanho que estou vendo aqui na imagem radiográfica, é muito tempo. É muito tempo em relação a isso. Então, a gente tem que ter pistas de como trabalhar. Nós tivemos um caso na minha tese de mestrado que, se eu te mostrar as radiografias, você não vê nada. Está perfeito o nível ósseo. Paciente assintomático, sem nada. Aí nós fizemos a tomografia helicoidal na época, achamos uma radiolucência. Só que aí, nós não tínhamos um parâmetro. Abre ou não abre? Aí ele falou assim, vamos fazer cirurgia. Para descobrir, para saber. Nós precisávamos de uma confirmação. Nós não tínhamos parâmetro como tem hoje. Aí, tanto que o professor que fez a cirurgia, nós não contamos que fizemos a tomografia. Só falamos, vai ter que fazer cirurgia nesse dente. Ele quase bateu na gente. Como eu vou fazer uma cirurgia no dente sadio? A imagem era sadio. Quando começou a cirurgia, né, que ele cortou um pouquinho da cortical, tinha mais de 3 centímetros a radiolucência. Por que não aparecia? Porque a cortical vestibular lingual do paciente era extremamente grossa. A única coisa que eu não via, espaço do ligamento periodontal na radiografia. Então, hoje, quando eu vejo radiografia, eu não vejo mais o espaço do ligamento periodontal, você pode ter certeza, o osso já foi reabsorvido naquela região. Antes mesmo de caminhar para uma toma. Daí não vai caminhar na toma e não tem erro, né? Mas no espectro radiográfico. Então, são os detalhes que nós vamos pegando. E o que faz a diferença são justamente os detalhes. Uhum. São justamente os sensacional. Detalhes. Tá? Gente. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada mesmo. O pessoal está mandando muito aplauso aqui para você, viu, Marco? Muito agradecimento. Realmente foi sensacional. E agradeço mais uma vez vocês estarem aqui, olha, 9 horas, ainda está aqui a gente assistindo e aprendendo, tá? Vamos mudar nosso raciocínio. Marcos, mais uma vez, obrigada, a gente volta a se falar em breve, e agradecer você disponibilizar esse tempo aqui para ensinar tanto aqui para a gente, tá? Joia, eu que estiver mais uma disponível, vez, que precisar da gente, estamos disponíveis aqui. Agradeço muito. Obrigada, pessoal. Bom descanso para todos vocês. Até mais. Até mais.